Olá, meus irmãos, graça e paz. Que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, continue abençoando a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias, ler a palavra de Deus e meditar naquilo que Ele nos diz através da sua palavra. Para este momento, quero convidar vocês a abrirmos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao versículo 33. Vamos à leitura? Que nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida. E com base nesse texto, quero convidar vocês para nós percebermos o quanto a vida cristã é dinâmica. A vida cristã é tão dinâmica que nós percebemos que sempre quando acontece um milagre, nós ficamos na esperança de que a vida de milagre continue. Mas infelizmente, muitas vezes, depois que acontece um milagre, aí vem uma crise, vem uma tempestade, as coisas se tornam muitas vezes difíceis. Mas, quando isso acontecer, confie em Deus. Não se desespere, porque Deus vem em nosso socorro. Deus sempre vem em nosso socorro quando nós precisamos de ajuda. E eu quero convidar vocês para nós pensarmos porque Deus sempre nos socorre quando nós necessitamos. Ele vem em nosso socorro quando nós precisamos de ajuda. Por isso, nós não devemos temer o desconhecido. O desconhecido para os discípulos era exatamente um fantasma. Mas nós podemos perceber no texto que eram por volta de 3 às 6 horas da manhã. Os discípulos estavam cansados, com sono e extenuados de tanto remar, pois o vento soprava contra eles. Eles estavam inseguros por causa da ausência do mestre. O medo existente dentro de cada um começa então a fluir e a falta de visibilidade os leva a pensar que é um fantasma que está vindo ao encontro deles. Mas na verdade quem vem em encontro dos discípulos é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem para socorrê-los no momento difícil em que eles passavam. O nosso desconhecido pode ser qualquer coisa. O nosso desconhecido pode ser o amanhã ou a incerteza das coisas no futuro. Mas, meus amados irmãos e meus amigos, nós não devemos temer. Mateus capítulo 6, versículo 34 nos diz que nós não devemos temer o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo e basta a cada dia o seu próprio mal. E a palavra de Deus nos mostra que nós temos segurança e que devemos confiar em Deus,
Assim, o Salmo 46 nos diz que Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ou ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em nosso socorro, sempre que nós precisamos de ajuda. Por isso devemos manter os nossos olhos focados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós podemos perceber que Pedro, quando ele tira os olhos de Cristo e começa a olhar para a força do vento, ele começa a afundar. E se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo e olharmos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, nós também podemos cair, podemos afundar. É preciso, meus amados irmãos, estarmos mantendo os nossos olhos fixados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz ali em Hebreus, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Portanto, já que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira cristã. Olhando para quem? Olhando sim para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé cristã. Por isso, olha, devemos estar sempre focados, olhando firme, alegremente para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, não há lugar para dúvida, não há lugar para medo, mas há lugar sim para nós obedecermos a palavra do Mestre, a palavra do Senhor nosso Deus para cada um de nós. Porque olha, Deus vem em nosso socorro. Deus vem em nosso socorro sempre que nós precisamos de ajuda. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos clamar. Como nos diz nesse texto, o apóstolo Pedro, quando ele começa a afundar, ele clama ao Senhor Jesus Cristo: Mestre, socorre-me. Olha, não deixe que as coisas se tornem difíceis em sua vida para você clamar. Clame a Deus em todo o tempo. Ore sempre ao Senhor nosso Deus, em todas as circunstâncias, quer elas sejam boas ou ruins, mantenha-se sempre em oração, em comunhão com Deus através da oração. A Bíblia nos diz ali em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor nos diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, Ele nos convida a orarmos e Ele nos garante a resposta às nossas orações em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E precisamos lembrar de Tiago capítulo 5, versículo 16, onde ele nos diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Olha, meus amados irmãos e meus amigos, Deus, Ele vem em nosso socorro. Por isso não devemos temer o amanhã, não devemos temer o desconhecido, mas devemos sim confiar em Deus em todo o tempo, e principalmente nos momentos difíceis pelos quais nós estivermos passando. Deus vem em nosso socorro, por isso mantenhamos os nossos olhos fixados, esperando confiantemente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vem em nosso socorro, por isso devemos manter uma vida de oração, clamando, agradecendo a Deus por todas as coisas, porque Ele tem cuidado de nós para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos manter essa vida de comunhão com Deus através da leitura, da oração, que possamos nós, meus amados irmãos, continuar crendo, confiando em Deus, mesmo em meio às dificuldades que nós estamos passando, porque Deus, Ele sempre vem em nosso socorro quando nós precisamos de ajuda,
Que Deus continue nos ajudando para que o nome do Senhor Jesus Cristo em nós seja glorificado desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.